Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que você deve olhar na hora de comprar um processador. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente explica como comprar cada peça do seu computador para que você possa montar o melhor computador para você. Então, vamos para o vídeo. Processador, que também é conhecido como CPU, que é Computer Processing Unit, é um dos componentes principais do computador. A função dele é fazer o processamento dos dados, fazer todas as operações, contas e, além disso, ele ainda tem uma memória muito rápida e volátil chamada cache. Alguns processadores têm uma GPU, uma placa de vídeo, que é integrada a ele, chamada iGPU. Quando o processador já tem essa placa de vídeo, ele até dispensa o uso de uma placa de vídeo dedicada, aquelas placas de vídeo maiores. Apesar de que você pode obter um desempenho bem melhor com uma placa de vídeo dedicada, hoje em dia as placas de vídeo integradas elas são também uma ótima opção para quem está montando um computador num baixo orçamento. Já permite jogar e fazer muita coisa. Mas então vamos falar aqui o que você deve olhar na hora de comprar um processador. Eu separei aqui 9 especificações importantes, mas não é bem especificações, 9 coisas que você deve olhar. A primeira delas, e a mais importante de todas, é que você deve, na verdade, fazer comparações entre diferentes processadores. Então, se você está na dúvida entre qual processador você quer comprar, jogue naquele site que eu sempre falo aqui no canal, o User Benchmark, e aí você coloca 2 modelos de processador diferentes, compara as características, compara qual que é mais rápido, qual que vai te atender melhor. E, além disso, quando você for comprar um processador, olhe o que os jogos, o que os programas que você vai rodar vão precisar também em questão de processador, porque assim você já tem uma ideia de qual processador. Mas aí se você ainda quiser um processador melhor, você pode usar essa ferramenta do User Benchmark, que eu vou deixar aqui na descrição, para decidir melhor qual processador comprar. Uma outra coisa que você deve ficar atento é o socket do processador, que é meio que a forma dele ali. Um processador que você compra, ele só vai encaixar em um certo tipo de socket, e cada placa-mãe tem um tipo de socket, ou seja, depois que você definir o seu processador, você só vai poder montar ele em certos modelos de placa-mãe. As placas-mães, ou elas aceitam o modelo da AMD ou da Intel, e mesmo o AMD ou Intel existem vários tipos de socket diferentes. Então é uma coisa muito importante de se olhar, que é a compatibilidade entre o processador e a placa-mãe que você está comprando. Normalmente você encontra isso muito fácil na descrição da placa-mãe, qual processador ela aceita, qual o socket, e você encontra também isso na informação do processador, que é qual socket que ele é. Então assim você combina os dois para fazer um sistema compatível entre si. Um outro ponto também que você deve olhar no processador, e graças a Deus que a AMD e a Intel resolveram seguir mais ou menos a mesma linha de numeração, é a quantidade de núcleos e threads. E isso é mostrado na Intel pelo número i3, i5, i7 e até o i9. Quanto maior esse número, maior o número de núcleos. Não é exatamente o número de núcleos, mas quanto maior o número de núcleos. O mesmo para o AMD Ryzen 3, Ryzen 5 e o Ryzen 7 e o Ryzen 9. Ou seja, eles seguem a mesma nomenclatura, quanto maior o número de núcleos. O da série 3, ele normalmente é para uso mais leve, porque ele tem menos núcleos. E também, às vezes, é um processador um pouco mais lento. Já o da série 5, ele é o melhor para gamers, porque ele já tem um número de núcleos bons, dá para você jogar nele, com um ótimo custo-benefício, e ele não é tão caro igual os modelos superiores, e o número de núcleos deles já é suficiente para os jogos, porque também ter mais núcleo que você precisa para os jogos, às vezes não te traz muito benefício. Então o Ryzen 5 e o i5 da Intel são as escolhas mais certas para quem vai jogar. Também tem o processador, o 7, que ele tem mais núcleos ainda que o 5, e que com isso você pode fazer edição de vídeo, abrir muitas coisas ao mesmo tempo no computador, fazer simulações de engenharia. Algumas coisas precisam de muito núcleos, mas são coisas mais específicas. E o i9 e o Ryzen 9 também, aí é para mais núcleos ainda, para coisas mais específicas. Então tem essa questão dessa numeração e tem também a geração, porque tem os processadores Intel e o AMD, eles têm gerações diferentes. Hoje em dia o Intel está até a 10ª geração dessa série I, e os da Ryzen estão até a 3ª geração. E aí tem a questão que o mesmo modelo de 2ª geração da Ryzen, ele é melhor do que o de 1ª geração. E o de 3ª geração melhor que o de 2ª. Então sempre que você aumenta a geração, o mesmo modelo fica melhor. Mas você também não pode comparar, por exemplo, um i7 de 8ª geração com um i5 de 9ª. Não dá para falar assim, qual que é melhor. Aí você usa aquelas ferramentas que eu já te falei para poder comparar esses modelos. Porque quando você sobe a geração no mesmo modelo, aí sim o processador ele é melhor. Mas quando o modelo é diferente, aí só uma comparação assim não serve. Também, se você quiser comparar entre um Intel e um AMD, o melhor é usar aquela ferramenta de comparação. E também existem outros testes que você encontra na internet que comparam processadores, dando valores até numéricos para a diferença entre eles.
E como eu falei lá na introdução do vídeo, existem alguns processadores que eles já vêm com uma placa de vídeo integrada a eles. No caso da Intel, os processadores que terminam com F não vêm com essa placa de vídeo integrada. E no caso da AMD, os processadores que terminam com G vêm com essa placa de vídeo integrada. Inclusive, a placa de vídeo integrada dos Ryzen da AMD, ela é muito boa. Ela já dá para jogar muitos jogos e ela é superior à placa de vídeo integrada dos modelos da Intel. Então, nesse ponto, eles chamam até de APU, esses modelos que terminam com G da AMD, que tem uma placa de vídeo integrada. E pode ser ótimo para você montar um computador quando seu orçamento está curto, porque aí você não precisa comprar uma placa de vídeo separada, que às vezes vai te custar mais R$1.000, você já compra esse processador com a placa de vídeo integrada, que vai dar conta de muita coisa, e aí o dia que você quiser no futuro, você pode fazer um upgrade colocando uma placa de vídeo no seu computador. Também você pode dar uma olhada no código do seu processador para saber mais sobre ele. Aquele número que vem no final, na Intel, se está escrito UY ou T, significa que é um processador Ultra Low Power, ou seja, de baixo gasto energético. É muito utilizado em notebooks para economizar na bateria, mas é um processador com pior desempenho. Quando você vê os modelos H e R, são os modelos com alto desempenho. Quando está escrito C ou K, são os modelos que podem aumentar a frequência de operação por meio de overclocking, se você configurar ele para fazer esse overclocking. Então é algo que você tem que entender um pouco mais, estudar um pouco para poder fazer isso no seu computador. Os processadores da AMD, todos já permitem overclocking. Então você não tem que comprar um processador pensando se você vai ou não fazer o overclocking. E também tem uma maneira muito fácil de fazer um pequeno overclock nos processadores da AMD, que é instalando um programa e com um botão mesmo já faz, e que já aumenta um pouco o desempenho do seu computador. Se você quiser saber mais dessa numeração, eu vou deixar um link na descrição que fala um pouco mais desses códigos que vem no nome dos processadores da Intel. Então, uma coisa importante que você tem que ter em mente é que se você comprar um processador da Intel que termina com C ou K, você está pagando a mais para você ter a possibilidade de fazer overclock nele. Se você não for fazer overclock, não vale a pena comprar os processadores C e K da Intel. Ao comprar um processador, é importante também olhar o cooler que vem junto com ele. Alguns modelos nem vêm com o cooler, que é aquela ventoinha, e tem um vídeo que eu falo só sobre isso. O que você deve saber é se vem com cooler, então se vem com cooler, qual cooler que vem nesse processador? Porque se vem com cooler bom, você vai ter um melhor desempenho. Então dê uma pesquisada nisso também, que é importante. Por exemplo, os AMD Wraith Spire, eles têm um cooler que é melhor do que os AMD Stealth. Ou seja, se você comprar o processador que vem com esse outro cooler, você pode ter um desempenho melhor, refrigerar melhor seu processador e até fazer mais overclocking nele, se for do seu interesse. No geral, foram feitos alguns testes e perceberam que os coolers que vêm de fábrica com os processadores da AMD dão conta de um pouco mais de overclocking, eles são coolers melhores do que os coolers que vêm nos processadores Intel. Mas isso também não é nada muito conclusivo e pode ter variações também nesses resultados. Se você realmente quer fazer um overclocking muito grande no seu processador, o recomendado é que você instale um cooler próprio para isso. Às vezes tem duas ventoinhas, cooler a água, que vão dar conta de fazer um overclocking seguro, sem queimar seu componente e sem desestabilizar o seu sistema. Por último, e não menos importante, você deve olhar também o tipo de memória RAM e a frequência que pode operar com esse processador. Então, se você for nas especificações do processador, por exemplo, o AMD Ryzen 5 2600. Eu não falei lá, mas o 2 se refere à geração. Se fosse 1600 é geração 1, 2600, geração 2. Mas então esse processador, o 5 2600, ele diz que testado você pode usar uma memória RAM DDR4 de até 2.993 MHz. Então, se você comprar um pente de memória RAM que tem mais que isso, ou você vai acabar não usando essa memória a mais, ou você vai ter que forçar um overclocking ali, uma situação que não é garantida pelo fabricante, mas que muitas vezes funciona. Então, você pode também rodar com uma frequência maior do que essas, mas não fica garantido mais. Inclusive, isso casa um pouco na hora de você olhar a memória RAM, porque depois que você escolhe o processador, que normalmente é a primeira coisa que você olha no computador, depois que você escolheu o processador, você já sabe qual placa-mãe você vai utilizar e você sabe também qual memória RAM. Porque o processador vai limitar a frequência máxima dessa memória RAM, o tipo dela e até a quantidade. Às vezes o processador limita a 64 GB de memória RAM. Isso você também pode olhar. Então eu espero que com essas dicas você esteja mais habilitado a comprar um processador para o seu computador e que vai ser muito importante, porque o processador guia aí o resto de todo o seu sistema. Para gamers, em especial, é importante pegar um processador mais barato, igual eu disse, um i5 ou um Ryzen 5, e focar a grana mesmo na placa de vídeo dedicada, porque para gamers isso vai dar diferença.
Para quem está montando um computador com baixo orçamento, economize, não compre uma placa de vídeo dedicada e compre um processador que já vem com uma boa placa de vídeo integrada, que é o caso dos Ryzen, principalmente o modelo 5 e o 7. Então espero que tenha ficado claro, que essas dicas tenham te ajudado. Muito obrigado e até a próxima!